Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Douglas da ADS Studio U e estou aqui porque muitas pessoas entram em contato com a gente perguntando sobre o conteúdo programático do nosso treinamento básico e avançado de ArchiCAD Atlantis, e o motivo dele realmente ser tão elogiado tanto no Brasil quanto no exterior, ao ponto da gente receber convites de escritórios no México e na Argentina e realizar treinamentos em Portugal, Moçambique, Espanha, Canadá e praticamente todos os estados do Brasil. Então, gente, antes de mais nada, ele foi planejado para você. Ao longo da nossa trajetória ensinando o programa, a gente ajustou todas as arestas a todo momento para melhorar o que já era bom, porque a gente pensou nele para seguir uma lógica didática. A gente realmente pensou em como estruturar tudo para você entender a lógica do programa. Seguinte, a partir de agora, eu vou enumerar todas as aulas para você acompanhar e entender porque ele é tão exclusivo, ele é tão elogiado e ele é tão consagrado. E você vai entender exatamente o que você vai aprender aqui no nosso treinamento, tá? Então, começando na aula 1, a gente inicia com aspectos básicos do programa. A gente fala sobre conceito BIM, sobre LOD, sobre dimensões em BIM, sobre potencialidade do ArchiCAD. Realmente um início mais conceitual, para que todos entendam o que é BIM. Depois desse início teórico, a gente já começa com a parte mais importante do programa, que é configurar e preparar o nosso modelo, tá bom? Seguinte, galera, sempre que eu disser aqui a palavra configurar, não se trata de uma conotação complexa não, tá? Se trata de preparar todo o arquivo com definições parametrizadas do programa, tornando ele otimizado para as suas necessidades, tá legal? Então é como sempre eu digo nos meus treinamentos, não deixe o ArchiCAD dominar você. É você que tem que dominar o programa, tá bom? Então, assim, na primeira aula, além de outras configurações iniciais mais básicas, como folha de trabalho, estrutura de pisos, enfim, a gente fala da configuração, para mim, mais importante do ArchiCAD, layers e como isso afeta o seu projeto, tá? Depois que a gente fala isso, a gente meio que já está no final e resta pouquinha coisa para a gente ver. Ou seja, é bem simples, não é verdade? Mas na aula 2 a gente já aborda coisas mais complexas. A gente vai estruturar essa aula para seguir uma sequência lógica. Presta bem atenção. Primeiro, a gente começa com penas e cores. Depois, a gente fala de materiais de construção que usa penas e cores para complementar a definição. Logo em seguida, a gente configura composições compostas, que utiliza materiais de construção e penas e cores. Logo depois, a gente trabalha com configuração e modelagem de parede, que vai utilizar composições, materiais de construção e penas e cores. E aí a gente finaliza com as esquadrias, portas e janelas, que são inseridas na parede que utilizou todas aquelas configurações. Ou seja, entendeu? Tudo segue uma sequência, há uma lógica para você aprender. Aí já na aula 3 já é bem mais tranquilo. Eu falo que é a mais fácil de todas. A gente já passou por tanta configuração que agora a gente trata de modelagem e modificador de modelagem. E a gente já começa falando dos elementos de estrutura: pilar, viga e laje. Depois disso tudo, é um monte de dicas e modificações. Gente, é o dia mais fácil e divertido de todos, tá legal? Agora, já na aula 4 e 5, não. A gente pausa a modelagem e trata apenas de documentação. Nessa hora a gente precisa entender como a documentação funciona e vemos cortes, fachadas, vistas, detalhes, cotas e demais itens de documentação, tá? A gente vê também configuração do sistema métrico e a gente fala de zona, que embora ela não seja de documentação, ela realiza a função de, entre outras coisas, extrair informação do modelo também. Então eu costumo dizer nos meus treinamentos que a zona é o elemento mais subestimado do ArchiCAD, porque com ela a gente faz muita coisa. Tipo o quê? Quadro de áreas, quadro de iluminação, quadro de permeabilidade de terreno, quadro de taxa de ocupação, e, gente, tem tanta coisa que dá para extrair das zonas. Olha só, inclusive ela é utilizada para o que vemos no último dia do treinamento do ArchiCAD avançado, relatório de avaliação e desempenho energético. Mas eu não vou falar dele não, tá? Lá para frente a gente fala um pouquinho do relatório. Agora a gente retorna para a aula 6. A gente volta para a modelagem. A gente fala agora de cobertura e da escada com inteligência artificial Predictive Design. Aí falamos de objetos e entramos um pouco na parte de iniciação de programação de GDL para, enfim, modificar algumas coisinhas, tá?
Para quem faz o ArchiCAD básico, a gente termina agora com mapa de vistas, mapa de pranchas e conjunto de publicador. Porque a gente entende que o básico sempre é configurar o ArchiCAD, modelar a parede, inserir a porta na parede, colocar a estrutura, documentar, plotar e, claro, entregar para o cliente. Mas para quem faz o módulo avançado, que é onde a gente extrai o máximo do programa, já começa falando na aula 7 sobre madeiramento do telhado e o plugin do CAD Image. Com ele tratamos de covers de telhado, covers de parede, elétrica. A gente também fala de pontos de luz e da sensacional parede cortina e também estilo de renovação. Agora, já na aula 8, a gente vê bastante coisa avançada. Tratamos com o GUID de simulador de construções e como ele se integra com o MS Project e como eles estão integrados para dar resultado. Tá? Tratamos também de modificação de documentação 3D com as operações de elementos sólidos, plano de corte, enfim. E aí a gente finaliza com o MAP e colocamos tudo em prática com o teste de Clash Detection do nosso modelo entre estrutura e tubos de exaustão. Gente, é muito legal. E nisso tudo você vai entendendo o LOD, vai entendendo dimensões, tudo que a gente vem conversando desde o primeiro dia. Está tudo conectado e organizado para você. Continuando, como se isso não bastasse, a aula 9 para mim, na minha opinião, é a melhor de todas. Eu falo de mapas interativos e com eles, expressões, gestor de propriedades. A gente vai entender, por exemplo, o que é o gestor de classificações. Então, gente, é o dia que eu realmente mais gosto disparado de todo o treinamento. Tá legal? Agora, na aula 10 a gente tem coisas bastante úteis para usuários que querem itens avançados do ArchiCAD. Eu falo do Morph Tool e como utilizar ele com inteligência. Falamos também de perfil complexo e a inserção de edição de campos modificadores no gestor de perfil. A gente finaliza o dia falando de BIMX e módulo associado para você entender o que é o tão conhecido e falado conceito de projeto Iceberg. Claro, além de outras coisas, tá? E aí a gente finaliza o nosso treinamento na aula 11 falando dos assuntos mais complexos do programa, tá? Que são 01, gestor de revisões. É difícil não porque a ferramenta em si é complexa. O uso dela, para falar a verdade, é bem simples. Mas ela é difícil porque temos que realizar muitas configurações paralelas para extrair o resultado correto. E fica muito legal e dá excelentes resultados, legal? E 02, a gente finaliza tudo com um espetacular relatório de avaliação e desempenho energético. Lembra que eu falei dele lá no comecinho da nossa conversa? Pois é, galera. Tudo que vimos na zona, a gente vai usar aqui e entender como estruturar o seu modelo para realizar o relatório que vai agregar muito nos seus projetos. E com isso, muitos clientes vão procurar você. Quem não quer ser contactado e contratado por muitos clientes? Todo mundo quer, não é verdade? Então, a gente poderia também continuar falando aqui sobre o Atlantis Studio, poderia falar do nosso exclusivo Master Template totalmente configurado para NBR 6492, mas enfim, a gente vai deixar isso para um outro vídeo, porque isso aqui já está bem grande, não é verdade? Então, galera, terminou. Deu para sacar por que o nosso conteúdo programático é tão elogiado no Brasil e no exterior? Ele é estruturado. Ele é organizado, ele foi pensado para fazer você entender e o mais importante, dominar o ArchiCAD do início até o final. Além disso tudo, a gente ainda faz trabalho para você ganhar ainda mais experiência e aumentar suas horas no certificado para até 80 horas. É como eu sempre digo em todos os meus treinamentos, não é o ArchiCAD que tem que dominar você, é você que tem que dominar o ArchiCAD. Então, agora que você está sabendo mais sobre o nosso conteúdo programático, aproveita que estamos com promoção do Covid-19 para o período de quarentena e venha fazer o treinamento básico e avançado de ArchiCAD na DS Studio U. Acesse o nosso site e faz a sua inscrição. Venha aprender a dominar o ArchiCAD. Galera, abração e a gente se vê lá no treinamento, tá bom? Qualquer dúvida, fala com a gente. Todos os nossos contatos estão na descrição do vídeo.